Como é que uma figura com o seu perfil, chamam de louco, consegue sobreviver, se projetar na cultura brasileira? Geralmente quem tem seu perfil fica na lata do lixo. É que eu sou um cara muito interessante. É? Por que você se acha interessante? Na pergunta, quem gosta de mim, porque eu somente sou... Eu vivo, sou interessante porque eu sou zen budisticamente interessante, fascinante, carismático, um doce de pessoa. Você se expõe bastante, expõe, assim, os bastidores da tua família nesse livro. Tem umas passagens que realmente chocam, chamam a atenção. A começar pelo episódio da masturbação, tua iniciação sexual com a cruz e tal. Que ideia foi aquela? Onde enfiaste aquela cruz? Eu não enfiei em lugar nenhum. Em primeiro lugar. Eu preguei, eu fiz umas coisas. Sabe o que é? Eu, às vezes, eu tenho muito orgulho da minha história, eu acho uma história muito linda. E quando eu sou um cara que tem picardia no meu espírito, eu adoro ver pessoas medíocres chocadas com esse tipo de história. Então eu adoro ver as pessoas chocadas quando é uma história bonita. Não, eu não sabia que você ficou chocada, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que eu fiz uma... Sabe aquele termo empatia la bourgeoise? Mas o Brasil se choca com você. O Brasil Mas é o Brasil é medíocre. caipira, né? caipira, Eu não sou, né? Eu sou chique, eu sou um lorde, né? O problema, eu acho que é esse problema. Eu não me faço de polêmico. As pessoas é que não me entendem. E o Brasil não tem um exercício da opinião. Nós ficamos, talvez, por 20, 30 anos cerceados por uma ditadura militar. E nós desenvolvemos uma coisa muito esquisita. Nós somos o país da fofoca. E que a gente ou se choca, ou acha jocoso qualquer opinião. E se ofendem por qualquer opinião. Eu estou aqui falando sério, eu não estou querendo vender disco. Pensem bem outra coisa, quando dizem que eu também sou marqueteiro. Se eu fosse marqueteiro, o Brasil é o país da adulação, do puxa-saquismo. Quem se dá bem no Brasil é aquele que puxa o saco. Eu simplesmente eu me exponho e tenho muito mais a perder do que qualquer outra pessoa. Vocês não acham? Qual é a pessoa em sã consciência que vocês conhecem, além de mim, que pratica esse tipo de honestidade? Ninguém. Quer dizer que você não assume esse perfil assim de louco apenas para fazer marketing, não. Você é essa pessoa mesmo. Olha, eu acho que qualquer pessoa mais ou menos inteligente vai detectar isso. Com certeza. Né? Ok. E você relata também, estou voltando para a tua história particular, da tua família, das mortes, né? Das mortes dos seus pais. Você carrega algum tipo de culpa? Como é que você administrou? Até você, eu estava lendo, né? Já começando a ler o teu livro e vi algumas resenhas, que a tua mãe te responsabiliza. Como é que você administra isso, Lobão? Minha história é linda. Eu amo a minha história. E quando eu conto a minha história, é com orgulho. Eu não tenho, assim, quando eu escrevo o meu livro, eu não estou querendo confessar as minhas agruras, muito pelo contrário. Eu estou confessando, eu estou querendo relatar a beleza da minha existência. Então eu não vejo por isso, eu vejo a beleza do amor, da relação das pessoas. E quando há intempéries, elas me glorificam. Você crê em Deus? Olha, se eu existo, para ser bem honesto, eu acho que há uma possibilidade matemática, mesmo que remota, de alguma coisa parecida com Deus existir. E eu acho que se eu fosse um ateu, eu incorreria no mesmo erro de que ser um crente, porque o ateu é um crente do nada. Você não tem a mesma autoridade que você não tem em afirmar que Deus existe, ninguém também tem a autoridade de afirmar que Deus também não existe. Portanto, eu concedo a Deus uma possibilidade, apesar de longínqua, de existir. Apesar de não ter menor relação com esse tipo de divindade. Mas, além de Lobão, quem é que está fazendo uma música boa no Brasil? Você já falou além de Lobão, graças a Deus você claro, percebeu que sou eu. Com certeza. Tem o Otto, tem a Pitty, tem o Cachorro Grande, tem o Réu e Condenado, tem Pata de Elefante, tem Valverde, tem Turbo Trio, tem Réu e Condenado, Me Deu o Balde, Cascadura, Canastra. Nós estamos com um celeiro de músicos da melhor qualidade no Brasil. Por que esse povo não toca, não aparece? Aí você tem que perguntar para quem não deixa eles aparecerem, porque se eu conheço, se eu sou editor de uma revista, se eles estão num circuito muito grande de música independente, onde eles participam de festivais de 20, 30, 50 mil pessoas, eu acho que você deveria formular essa pergunta a quem hoje veta, ou seja, as rádios, porque eu também não sei. Mas você fez uma crítica aqui
contra esse pessoal também, né? Quer dizer, parece que não sabe se quem dá banana para quem em primeiro plano. É o alternativo que não quer estar na grande mídia, a mídia que torce a cara. Calma. Vamos simplificar. Vamos. É claro que se nós fôssemos, o mesmo peso não é proporcional aos dois lados. A música independente, evidentemente, tem muito mais mérito. Agora, o grande problema da música independente, talvez por traumas, talvez por impossibilidade, acabou se recolhendo em relação ao mainstream por total ignorância em relação a isso. O que eu estou clamando para esse pessoal que eu considero valoroso, meritório, que se insurja em relação a isso e tentem entrar no mainstream assim como os Beatles entraram, assim como os Rolling Stones entraram, assim como eu entrei, assim como o Jimi Hendrix entrou. Como é que você avalia a crítica de música? Ela ajuda de alguma forma? Dizem que o crítico de música geralmente é um músico frustrado. Como é que você encara a crítica? Eu acho fundamental, eu sempre acreditei em crítica, mesmo quando falam mal de mim, eu penso assim, como é que é fundamental? Quando o cara fala mal, eu vou falar bem, eu fui formado pela imprensa, cara, eu lia Rolling Stone, eu acreditava no que aquilo estava acontecendo, e por isso que eu acho muito sério o papel do jornalista, porque ele tem um poder realmente muito grande e eu atribuo esse poder com a maior naturalidade. Você fez incursões pela música erudita, você estudou violão clássico, alguma vez você pensou ser concertista de música erudita, não de música popular? Eu tenho, inclusive, escopo para ser. É? Eu estudei o suficiente para ser. Exatamente. E por que você eu tenho não... escopo para ser maestro, porque eu acho que o que eu faço é o melhor que eu posso dar. O que eu faço, para mim, eu acho que eu incorreria num grande erro se eu escolher música erudita, porque eu acho que o rock and roll no mundo atual é o top de linha da expressão artística de qualquer coisa pode ser feita. O rock and roll, você percebe uma coisa, não existe país nenhum do primeiro mundo que não tem um circuito bom de rock and roll. Você vai para Tóquio, você vai a um show de rock, você vai para a Alemanha, para a Itália, para o Chile, para a Argentina. No Brasil você não tem, porque o país não tem civilização suficiente para ter um circuito adulto de rock and roll. O que o brasileiro tem contra a guitarra? Eu acho que o brasileiro é mal resolvido sexualmente, o brasileiro é mal resolvido historicamente, e o brasileiro tem inveja do americano, assim como todo latino-americano. E aí, freudianamente, suponho eu, ao perceber aquele instrumento que se assemelha a um falo, eu acho que aquela inveja do falo que o Freud perpetrava em relação à mulher, eu acho que o brasileiro tem inveja do falo americano representado pela guitarra elétrica. Você vê que em 67 houve uma passeata da guitarra elétrica com todos esses caras que a gente está falando. Pô, imagina eu com 10 anos vendo Chico Buarque, Caetano. É claro que eu vou achar aqueles caras. Como é que eu vou respeitar esses caras depois disso? Né? É difícil, né? Como é que você avalia o rock brasileiro? Não tem rock. No contexto, não tem rock brasileiro. Não O brasileiro não tem estrutura cultural para fazer rock. Você tem casos isolados. Né? Você tem um Sepultura que faz um rock legal. Tem algumas pessoas, mas assim, você não tem, assim, as pessoas vão para um show de rock e não sabem se comportar. Toca Raul, as pessoas não têm, toca aquele hit, as pessoas não têm comportamento cultural para poder, por exemplo, eu jocosamente eu falo que nesse Rock in Rio que acontecerá nesse segundo semestre, provavelmente eles abrindo a cancela, o público entrando, provavelmente é o primeiro acorde de uma banda do Iron Maiden, o público vai começar a dançar uma quadrilha de São João, entendeu? A propósito porque de Raul, não rola rock and roll. Qual foi a contribuição de Raul Seixas para o rock brasileiro? Pelo que parece foi muito grande, né? Pelo que parece foi muito grande. Mas o que inspirou? Olha, o Raul me inspirou, ele fez uma música para mim, eu já toquei com o Raul, eu gosto muito do Raul. Mas assim, a pessoa que eu mais ouvi música brasileira, assim, e que hoje em dia, inclusive, ela não gosta de mim, mas é a Rita Lee. Eu acho que a Rita... Ela não gosta de você por quê? Isso é uma história grande. Mas conta aí, cara. Não, não vou contar porque a história é muito grande. Não vou contar e ponto. E eu vou dizer o seguinte, eu só quero dizer, eu não quero dizer que eu só quero dizer que a pessoa que eu mais ouvi, que eu mais comprei discos, foi primeiro os Mutantes, 3 ou 4, depois todos da Rita Lee. Então essas pessoas que me influenciaram. Para terminar, porque o Jorge vai comer nosso fígado. Que eu prometi. Mas ele tem que falar sobre a história de Herbert Viana, que tem uma polêmica aí. É verdade. Qual é o problema? O que foi que houve entre você e Herbert Viana? Olha, rapaz, você tem que ler o livro, porque você pensa Não, bem. eu vou ler, já está aqui, Calma. Mas quem está assistindo a gente talvez não tenha a chance de... Eu vou dizer, se não ler, então não vai saber, porque é uma coisa que é um assunto tão complexo. Por que é complexo?
porque ele não está ainda, eu considero que o Herbert, nesse exato momento, ele esteja em condições de se defender 100% daquilo que eu estou falando. Então, eu fiz com muito cuidado, com muito carinho, eu não tive de maneira nenhuma vontade, intenção de denegri-lo, eu só queria contar a minha história, ponto. Então, se vocês quiserem saber, eu tive tanto trabalho de formular as frases, com todo cuidado, com todo carinho, que seria um estupro retórico eu chegar aqui e desfazer tudo isso em meia dúzia de palavras que não, de maneira nenhuma, vão refletir a complexidade dessa história. É isso que eu queria dizer. Então, para terminar, você autografa meu livro, pode ser? Com todo prazer. Epa! Qual é o teu nome? Wellington Farias. E a Adriana também, E a ele vai me Opa. emprestar, por favor. Deixa eu ver dar um... Nome de general. General. E... O Wellington Fodinha, o apelido dele, imagina. Mas eu vou botar o Wellington, que é muito mais próximo. E você? Eu sou a Adriana. Adriana, Wellington e Adriana. É uma dupla sertaneja. O Wellington e a Adriana. Uma dupla romântica, Jane e Erondi. Olha, imagine, Hein? nós somos Wellington tão e Adriana. românticos, Oh, bacana. somos tão românticos quanto um carnê de carro. O carinho do baú da felicidade. Né? Bom, Legal, cara. obrigada, Lobão, pela que paciência. agradeço, Eu sei que você está super cansado. Obrigada pela generosidade. Eu que agradeço a vocês, eu agradeço mesmo a simpatia da entrevista e vamos fundo que o prato deve ser raso.